Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre afogamento. Afogamento pode ser causado, né? Tanto na água, quanto para adulto na piscina, no mar, para criança numa bacia. A criança pode se afogar dentro de uma bacia, de um balde, de uma caixa d'água. Então, a gente pode estar se afogando, né? Então, vamos lá. 500 mil mortes por ano no mundo é de afogamento. Brasil é a segunda causa de óbito de 1 a 9 anos e a terceira causa de morte de 10 a 19 anos e a quarta causa de morte de 20 a 25 anos. Então, durante todos esses anos, foi a causa de morte no Brasil o afogamento. Em 2014, foram 6 mil mortes e mais de 100 mil incidentes não fatais por afogamento. Ou seja, no ano de 2014, teve 6 mil mortes por afogamento e 100 mil também teve o afogamento, mas não teve os óbitos. 76,5 óbitos ocorreram em rios, lagos e represas, que é a mesma coisa que cachoeiras. Custo de cada óbito é em torno de 1,2 bilhões ao ano. Então, toda vez que alguém se afoga, toda vez que tem uma morte, são gastos que são realizados. Afogamento, né? OMS, o afogamento. O que é afogamento? Perguntar para vocês. Defina afogamento. Afogamento é a dificuldade respiratória que é durante o processo de imersão, ou seja, quando você inala líquido, quando você inala água e tem a aspiração de líquido por muito tempo, acontece o que é dificuldade respiratória. Por quê? Porque você fica com aquele líquido dentro de você e você não consegue respirar de só estar ingerindo aquele líquido. Existe o afogamento não fatal, que é aquele que a vítima se afoga, mas alguém vai lá e salva ela, né? Ela vai lá e ela é salva por alguém, pelo corpo de bombeiro ou por alguém. E tem o afogamento fatal, que é aquele que leva a vítima à morte. Também tem aquele que tem o resgate, né? Que alguém ajuda a pessoa a se salvar e ela chega a não morrer. Então, esse é o resgate. Então, vamos lá na cadeia de sobrevivência do afogamento, como vocês podem ver aí. Como que eu posso me prevenir? Como que eu posso me prevenir do afogamento? Primeira coisa, se eu vou andar de barco, se eu vou para um passeio de navio, se eu vou andar em alto mar, eu tenho que ter a prevenção do colete. Então, a primeira prevenção é o colete. Segunda coisa, reconheça o afogamento. Então, se a pessoa sabe que está se afogando, se a pessoa percebe, até mesmo quando tem uma cãibra, né, gente? Tem gente que toma banho e começa a ficar com a cãibra. Se está percebendo que está se afogando, levanta a mão e pegue socorro. Pegue socorro para poderem lhe ajudarem. Forneça flutuação, evite submersão. Ou seja, se tiver uma boia, né? Se tiver uma boia que você possa flutuar nessa boia. Com isso, vai evitar afogamento também. Quando você estiver percebendo, tá se afogando, e se tiver alguém para lhe ajudar, você tem que pedir ajuda e ser removido da água imediatamente, né? E se tiver ingerido muita água, ter o suporte de vida. O que é isso, né? Vai ter lá a respiração boca a boca, vai ter uma massagem cardíaca para poder botar para fora a água que foi inalada. Quais são as fases do afogamento? Que fases são essas, professora? São as fases que acontecem durante o afogamento, quando a pessoa está se afogando. A primeira fase é a angústia. É o estado que a vítima atinge quando perde as energias para sair do ambiente líquido, sendo capaz ainda de gritar e pedir socorro. Ou seja, quando a pessoa percebe que está se afogando, ela começa a o quê? Ficar angustiada, quer pedir ajuda, quer pedir socorro, quer gritar, mas não consegue, né? Às vezes não consegue, né? Às vezes até consegue, mais fraco. E ninguém consegue enxergar ela. Então ela vai perdendo as energias,
e vai e consegue ainda gritar e pedir socorro, né? Mas as energias dela, as forças vão se acabando, porque cada vez ela pode ir se afogando mais. Segunda fase, o pânico. A vítima, ela perde as forças e começa a imersão da água. Ou seja, ela tá lá, né, tentando se salvar, tentando nadar, mas ela vai perdendo as forças, vai começando a ficar fraca, e a água vai começando o quê? A levar ela, que ela vai se afogando mais ainda. Então, começa a causar o pânico. Terceira fase, submersão. Afunda no ambiente líquido, ou submersão é quando ela está se afogando, né? Cada vez mais vai se afogando, se aprofundando mais, tenta subir, mas não consegue, tenta nadar, mas não consegue. Essa é a submersão. Qual é a fisiopatologia, né, do afogamento? Líquido engolido ou cuspido, ou seja, a pessoa começa a engolir o líquido. Ela tenta, a apneia, ela tenta respirar, mas ela não consegue. A vontade de respirar aumenta quando a pessoa está se afogando. Acontece a aspiração de líquido, né? Esse líquido vai ser aspirado cada vez mais, né? Porque ela vai ingerindo. Tosse, quando a pessoa sai, ou então mesmo quando está se afogando. Não sei se vocês já viram, né? Quando a pessoa está se afogando, depois sai e fica com aquela tosse, né? Querendo colocar para fora a água engasgada. Perda de consciência por hipoxemia. Por que tem essa perda de consciência, professora? Porque ela não consegue respirar. Então, ela fica hipoxêmica, não consegue respirar, a saturação baixa. Então, com isso, vai dar a perda de consciência. Taquicardia, que evolui para bradicardia, né? Os batimentos do coração podem acelerar e depois podem diminuir. Então, vamos lá, né? Aqui vocês podem ver, né? O afogamento por água. A água vai entrar pelo nariz, gente. Vai invadir os pulmões e detonar as células de sangue. Então, ele vai detonar todas as células. Pode ver que, ó, ele tá bem em cima. Aí, ó, vai atingindo, vai se afogando, se afogando, se afogando. Acontece muitas vítimas de afogamento, principalmente nesses banhos, né? Em Fortaleza do Abunã. Esse ano mesmo, nesse feriado, teve umas 13 mortes lá, ou foi 14. Então, o líquido aspirado, né? Acaba atingindo o pulmão. Pode ser água doce ou salgada, vai dar lesão no pulmão. Vai dar um edema pulmonar, diminuição da complacência, ou seja, vai acabar dando broncoespasmo. O que seria isso, né? O broncoespasmo também é quando o paciente tenta respirar, mas ele não consegue, né? Então, ele tá contraindo o pulmão dele e não consegue respirar. Então, ia ter que fazer o quê? Uma medicação para isso, né? Então, por conta da água. Os afogados, né? Se alguém foi afogado, né? Pode realizar RCP, né? Que a gente até viu, alguns que já foram para a prática. Reanimação cardiopulmonar. E também ver, ouvir e sentir a respiração, né? Para ver se tá vendo. Um socorrista, 30 por 2, né? Que diz aí, né? Que nem a gente viu, né? Fazer 30 compressões e 2 ventilações, se tiver como. Se não, só compressões. Se tiver 2 socorristas, pode se dividir em cada um faz 15 compressões, né? Iniciar assistência até 1 hora de submersão. Então, se tá até 1 hora que esse paciente foi afogado, pode realizar RCP. Pode estar realizando RCP. Então, pode estar realizando RCP. Então, se você tem lá um paciente que ele foi, se afogou. Se você tá sozinho, você pode fazer 30 compressões e 2 ventilações. Agora, se você estiver com outra pessoa e estiver muito cansado, você pode estar revezando, né? Cada um faz 30. Desculpa, cada um faz 15. E, gente, ou então 30, depende da força que vocês tiverem, né? Como vocês estiverem lá. Em relação a afogamento, pode estar fazendo isso até 1 hora. Se ele tiver até 1 hora que teve afogamento, foi retirado da água, pode estar fazendo RCP.
Então, aqui, ó, traciona a traqueia, né? Faz, escuta, tá aqui, ó, ele tá fazendo ver, ouvir, sentir, né? Se tem respiração. Pode colocar em decúbito lateral direito também para poder expelir a água. Ele pode estar colocando de lado, né, para poder expelir a água. Se ele não souber fazer a massagem, né, se ele não for uma pessoa preparada para isso. Como também vocês podem estar realizando a manobra de RCP, né? Então, tanto isso. Então, isso aqui são o que pode ser realizado, né? O que você pode realizar? Pedir ajuda, né? Tracionar a traqueia, ouvir, ver se está respirando, fazer uma respiração boca a boca, né? Sugar o ar para que ele possa tossir e colocar essa água para fora, colocar de lado ou iniciar a manobra de RCP. Então, todos esses são os cuidados realizados no afogamento. Quer mais água, tia? Então, esse foi o nosso tema de afogamento. Eu vou trazer. Quer mais? Não. Então, nós vamos ver agora, gente, choque elétrico. Alguém aqui já se queimou, já levou um choque na tomada? Ou então num fio? Alguém que já teve um acidente assim? Você que gosta, tia? Ivete já, mas foi leve. A Camila já, a Larissa já. Então, acho que cada um já teve um choque, né? Mas tem criança principalmente, né? Que mexe o dedo na tomada. Aqui, ó. Na tomada. Edeana já, mas de leve. Maria nunca teve. Então, vamos lá, né? Choque elétrico. Gente, o choque elétrico, ele pode dar tanto em criança quanto em adulto. Criança, mais em relação a criança meter o dedo na tomada. Os adultos, principalmente no trabalho, quem trabalha com eletricidade, quem trabalha com essas coisas de eletroacre, com fio, com instalação, também é bem perigoso. O que é o choque elétrico? Choque elétrico é o conjunto de perturbações da natureza e efeitos diversos que se manifestam no organismo quando este é percorrido pela corrente elétrica. As manifestações dependem das condições e da intensidade da corrente elétrica. Ou seja, dependendo da intensidade que vai passar aquela corrente elétrica, o choque, como que é aquela tensão do fio, que nós podemos saber como que vai ser o resultado daquele choque. Então, sempre dependendo da tensão, como que vai ser, podemos ver as causas. A eletricidade pode matar ou produzir ferimentos, queimaduras. Ou seja, a eletricidade de um choque, gente, pode tanto matar, porque tem gente que morre eletrocutada, quanto pode também dar queimaduras, tanto de primeiro, segundo, terceiro grau. A ação da energia elétrica pode atingir a pele, músculo e vasos sanguíneos e sistema respiratório. Acidentes são muito comuns, principalmente com as crianças. Então, a gente pode ver aqui, ó, as criancinhas, ó, mexendo na tomada. Pode colocar a tomada na boca e meter o dedo no door break. Então, as crianças podem levar choque, porque elas são curiosas. Elas gostam de estar metendo o dedo. Elas gostam de estar andando, principalmente quando está engateando, aprendendo a andar. Então, tem que ter bastante cuidado. Porque esse choque elétrico, ele pode estar atingindo todo o sistema respiratório, pode estar atingindo a pele, causando queimaduras, e pode estar atingindo os vasos sanguíneos. Pode ocorrer de 4 formas. O contato com o circuito energizado, ou seja, fios residenciais, fios de motores, ou seja, quando você trisca em algum fio
Ó, aqui, ó, tem gente que vai, vou arrumar esse fio, tá solto, vou arrumar o fio da tomada. Então, vai ter contato com o quê? Com fio, com motor. Então, esse circuito vai causar energia e você pode levar um choque. Por exemplo, sai um fiozinho da prancha, do secador, vou emendar aqui. Então, isso tudo pode causar choque, tem que ter cuidado. Contato com o corpo eletrizado, como por exemplo, né, choque na carcaça da geladeira. Quem gosta de colocar roupa de trás da geladeira, acho que alguém já fez isso na vida. Então pode estar levando choque com isso. Com isso, né? Máquinas de lavar também, né? Quem gosta de estar consertando máquina de lavar, tem que ter cuidado. As descargas atmosféricas, raios. Gente, também pode dar choque de raio, viu? Quando tem raio, a pessoa tem que ter cuidado. Por exemplo, tá dando um raio, trovão, aí a pessoa tá no celular. Isso é besteira, isso é cor de velho. Isso não tem nada a ver, gente, é verdadeiro. Então, quando você escuta, tá dando raio, não pode mexer no celular, não pode estar ligando celular na tomada. Não pode, tá? Porque pode estar levando um choque realmente. Então, tem que ter cuidado. As descargas atmosféricas, né, que são os raios, aproximação de campos eletromagnéticos, estações de redes em alta tensão, aquelas pessoas que trabalham na eletroacre, que pode se pendurar, ou então quem está brincando com papagaio e engancha a pepeta nesses fios aqui. Tem que ter cuidado, porque pode ficar eletrocutado. Dicas de segurança. Antes de tocar a vítima, desligar a corrente elétrica na chave geral. Porque, gente, por exemplo, assim, ó, é muito comum acontecer de uma pessoa levar um choque, aí vai ajudar a outra e o choque passa. Entendeu? É tipo como se fosse uma corrente elétrica. Então, se você vai ajudar uma pessoa que está levando choque, você tem que desligar a corrente elétrica. Por exemplo, desligar um padrão, se foi numa tomada, não pode. Cada segundo aumenta ou diminui a possibilidade de sobrevivência da vítima. Então, se você demorar a salvar uma pessoa, vai estar dando problema com a vítima. Ela pode se complicar, ter uma queimadura pior, então tem que ter bastante cuidado com isso. Caso isso não seja possível, separar a vítima do contato utilizando um mau condutor de eletricidade. Sempre é bom, gente, separar a pessoa da corrente elétrica. Se é de um fio que queimou, vamos separar. Se é de uma tomada, então tá colocando bem distante para que não aconteça algo pior. Se a vítima apresentar uma parada cardiorrespiratória, dá atendimento do quadro adequado do RCP. Então, vocês estão vendo, né, gente, a importância de vocês saberem fazer massagem cardiopulmonar, porque tudo faz massagem. Um afogamento faz massagem, a pessoa parou por uma cardiorrespiratória, parou de respirar por conta de um choque, o coração parou, vai realizar RCP também. Se a vítima estiver com pulso, a respiração normal, cuidados para queimadura e prevenção de choque. Então, vai ter cuidado com aquelas queimaduras dela, vai levar ela para o hospital, vai verificar o que é preciso fazer. Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada, pois provoca aquecimento nos fios. Gente, em relação a isso, ó, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, né? Tem gente que gosta de ligar 3 tomadas numa só. A tensão é maior, o aquecimento dos fios é maior. Então, isso pode estar um curto-circuito, pode causar choque nas pessoas. Então, tudo isso tem que ter cuidado, né? Quem gosta de colocar 10 tomadas na mesma, 5 ou até mesmo 3, que nem tá mostrando aí na foto. A corrente elétrica, a tensão é bem maior. Então, tem que ter bastante cuidado com isso e tá prestando atenção para não estar acontecendo nenhum acidente. Muito cuidado com o uso de aparelhos elétricos perto dos chuveiros, banheiras e piscinas. Acidente pode ser fatal. Então, gente, em relação aqui, ó, tá mostrando chuveiro aqui, né? Quem tem chuveiro elétrico, corrente elétrica que passa, chuveiro quente, quando você for ligar para você não estar molhado ou desligado, tem que ter cuidado, porque pode ter acidente fatal e você pode levar a óbito. Então, tem que ter cuidado com tomada perto de banheiro, de piscina, para você não estar lá mexendo, levar um choque, né? Acabar mexendo com as mãos molhadas. Então, tem que ter cuidado com isso. Nunca mexa no interior da TV, mesmo com ela desligada.
Então tem que ter cuidado ao mexer, né, na parte de trás da TV, né, ou então na tomada, para você não acabar levando um choque. A manutenção deve ser feita por um profissional capacitado. Sempre que for mexer em eletricidade, desligue a chave geral. Então, toda vez que vocês forem mexer em alguma corrente elétrica, em alguma corrente elétrica, vocês têm que estar desligando na chave geral, para acabar não levando um choque, né? Tem que ter cuidado para que não venha levar um choque. Nunca instale antenas de TV próximas à rede elétrica. Então tem que ter cuidado para instalar TV. Mãe Isabel tá falando aqui dentro do fone. Nunca instale antenas de TV próxima à rede elétrica. Ter cuidado com a antena, né? Quem for instalar a antena, às vezes é um monte de antena que a pessoa coloca, até mesmo aquelas que são portátil, tem que ter cuidado. O contato com fios da rede elétrica pode causar acidentes fatais. Então, em relação aos fios, novamente, né? Ter cuidado com esses fios, não deixar fio de pendurado. Às vezes a pessoa coloca uma internet, uma TV, uma Sky, um monte de fio pendurado. Tem que ter cuidado para não dar choque. Não coloque facas, garfos ou qualquer objeto de metal dentro de aparelhos elétricos. Então, tem gente que gosta de misturar, né? Metal com aparelho elétrico. Tem que ter cuidado também com isso. Desligue o ferro de passar quando interromper seu trabalho. Por exemplo, tô passando roupa, terminei. Desligar o ferro, gente. Qualquer aparelho elétrico. Tem gente que sai, deixa a prancha ligada. Eu conheço pessoas que saem e deixaram o ferro, a prancha ligada. Quando voltou, estava incendiando o fio, tudo é a casa. Então tem que ter cuidado com a eletricidade. Você que é esquecido, para não deixar ferro de passado ligado, prancha, secador, todas essas coisas elétricas tem que ter cuidado. Emendas de fio devem ser feitas com conectores e protegidas com fita isolante. Tem gente que gosta de emendar, né? Ah, vou emendar essa tomada que não tá funcionando. Aí acaba emendando um pedaço de fio. Eu já vi várias pessoas fazendo isso, né? Aí vai lá, pega uma faca, descasca um fio, aí passa uma fitazinha. Tem que ter cuidado com isso também, gente, para não levar choque. Não deixar os fios descobertos. Se, por exemplo, está descascando, vai lá e passa uma fita isolante. Quem tem carregador de celular. Quem tem carregador de celular, eu já vi muita gente com carregador de celular remendado. Gente, para levar um choque, para morrer daqui para ali. Então, aqueles carregador que o fio desfia bem rapidinho, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para não estar levando choque e remendando fio. Utilize equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, você possa usar os EPIs, né, quando for fazer algum conserto, algum reparo de algum material elétrico. Então, aqui, ó, como é que é, né? A resistência elétrica depende também da trajetória da corrente elétrica pelo corpo humano. Ou seja, como ela vai passando, né, das mãos, ela passa pro pé, pro tórax, pro pé, e de um pé pro outro pé. Então, por exemplo, eu queimei minha mão, eu levei um choque na minha mão, na tomada. De uma mão vai passar para outra. Às vezes, de uma mão vai passar para a perna, para o pé, e do tórax para o pé. Ou então de um pé para o outro. Sempre vai irradiar esse choque, dependendo da forma que você levar. Então, sempre você vai achar que está tremendo o corpo todo. Quem levou um choque sabe como é que é. Isso aí é um tipo de acidente, ó, eletrocutado, né? Uma pessoa que trabalhava numa rede elétrica levou um choque, ficou pendurada e morreu. Então, por exemplo, essas pessoas que trabalham na Eletroacre, que têm contato com eletricidade de alta tensão, tem que ter cuidado em relação ao choque. Olha aí ó, como pode ficar uma pessoa queimadura de... Essa queimadura é de qual grau? Vamos ver se vocês lembram. Primeiro, segundo ou terceiro grau? Terceiro. Muito bem, terceiro grau. Então aí é uma queimadura de terceiro grau. Porque tá o quê?
Parecendo o quê? Quais são as camadas que tá aparecendo aí? Quem foi para aula prática, eu ensinei de novo lá. Quais são? A derme, a epiderme e a última que eu esqueci. Já chegou na última aí, no caso, né? Já mesmo. Então, atingiu qual, gente? A epiderme, que é a primeira camada da Epiderme, pele. A derme, a que é a segunda derme, camada. A a hipoderme, que é segunda, a terceira. hipoderme. E a quarta camada, que é cartilagem e ossos. Então, aí já tá atingindo todas as camadas da pele, inclusive cartilagem e osso. Então, essa é o tipo de última queimadura. Certo? Tá aqui outra também aí que vocês podem ver, ó. Ó, essa queimadura também, ó, no corpo dela todinho. Já tá até protegido aqui o braço. Que já até amputou. Então tem que ter muito cuidado esse queimadura com choque elétrico, gente. Em relação a terceiro grau, né? Em relação ao afogamento e choque elétrico, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem uma experiência? Alguém já levou um choque alguma vez na vida? Maria, Ivete, Edeana, Jéssica, Gilberto, Fran. Jéssica nunca levou nenhum choque. Nem a Maria. Então, gente, professora, dá uma sensação de peso no braço e dor, mesmo se tem sido um choque de leve. É verdade, isso aí, Adriana, dá uma sensação mesmo. É como se tivesse um puxando o outro. Ivete já arrumando fio descascado, agora já aprendeu que não pode mais arrumar fio, né? Nada disso. Agora, gente, a gente vai ver aqui mais uma aula em relação ao SAMU. Como que funciona? Vou dar só uma pincelada. Como que funciona? Quem trabalha lá? Quem vai? Até porque a gente vai estar conhecendo a ambulância e vendo quem é o condutor, como que é, o que precisa. Então vamos lá. Urgência e emergência, né? Em relação ao SAMU. Quem trabalha lá dentro do SAMU, como que é? Como que vocês que imaginam que é, né? Quem faz parte lá do atendimento? Então, são os componentes da equipe pré-hospitalar móvel e seus papéis. Então, hoje a gente vai ver quem faz parte, né, dessa equipe e quais são os papéis de cada um. O atendimento pré-hospitalar móvel, né? APH, né? Que significa o quê? Atendimento pré-hospitalar móvel, que é aquele atendimento que se move e vai até a vítima ajudar e prestar socorro. É o atendimento que procura chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde, de natureza clínica, cirúrgica, traumática e psiquiátrica. Então, quando tem um acidente que pode ser causado de uma forma, de uma natureza clínica, ou seja, de alguma patologia, né, que você esteja sentindo, algum sintoma, ou mesmo um acidente, ou mesmo um episódio psiquiátrico, um episódio psicológico, que vai levar a sofrimento, até mesmo sequela e morte, necessita de um atendimento de transporte adequado a um serviço de saúde.
devidamente, né, hierarquizado pelo SUS. Então, quando acontece alguma dessas coisas, tem que ser chamado SAMU. O APH móvel primário, né, solicitação de socorro de um cidadão. Secundário, solicitação proveniente de um serviço de saúde no qual o paciente tenha recebido o primeiro atendimento e já foi estabilizado, mas necessita de ser conduzido a outro serviço de maior complexidade. Então, o primário é quando já tem a solicitação de socorro de um cidadão, ele mesmo conseguiu ligar e chamar socorro. Secundário é quando precisa de uma maior complexidade, por exemplo, você prestou atenção à vítima, prestou socorro à vítima, mas precisa de um atendimento de maior complexidade. Tem que levar essa vítima até o hospital. Então, o atendimento pré-hospitalar móvel, né? Ele é vinculado à central de regulação, que é quando você liga, né, para essa central de regulação, quando você liga e você pede o atendimento. Cada região tem uma cobertura, né, um número que você vai ligar, que vai ofertar os serviços de saúde, né, que vai ofertar as ambulâncias. Então, cada cidade vai ter o seu tipo de serviço. Deve contar com a retaguarda de rede de serviços regulada, né? Por exemplo, tem que estar regulado com os hospitais para saber os tipos de vaga e para onde esse paciente vai ser encaminhado. Então, ele é regulado, né, com a central de urgência e emergência. É de acesso ao público, né, o SAMU. Quem não sabe, gente, o número do SAMU é 192, né, nacional, né, aqui exclusivo para ligações. Então, se teve algum acidente que a pessoa precisa chamar o SAMU, é 192. Tem muita gente que liga 191 e liga para a polícia. O atendimento no local é monitorizado pela rádio, né, pelo médico regulador, que orienta a equipe de intervenção quanto aos procedimentos necessários, né? Então, existe o médico regulador, né, que quando ele não vai, ele fica monitorando também pelo telefone, né? Quando, tipo, não precisa, é um acidente que não precisa ir a 01. Não é um acidente tão grave. Então, o médico fica monitorando pelo telefone, né? Por isso que tem que ter uma rede de comunicação eficiente, né? Uma rede de comunicação que possa ser eficiente para estar mantendo um serviço de qualidade. Então, equipe profissional, né? Quais são a equipe profissional? Coordenador do serviço, né? Que é aquele que vai coordenar, dar os serviços, dar as funções de cada um, gerenciar o atendimento pré-hospitalar. Então, tem que ter um responsável técnico, né? Que é um médico responsável pelas atividades de serviço. O responsável de enfermagem, que é o enfermeiro que vai fazer as atividades de enfermagem. Os médicos reguladores, tem que ter um médico regulador para ver qual a solicitação que tem disponível, onde que quais ambulâncias tem disponíveis, quais hospitais, onde pode ser internado aquele paciente. Então, tem que ter um médico regulador para isso. Intensivicionista, né, que são os responsáveis pelo atendimento de reanimação. Por exemplo, um médico de urgência e emergência intensivista, né, formado, tem especialização assim, para poder prestar aquele apoio àquele paciente, né? Se é um paciente grave que precisa ser reanimado, que precisa ser entubado, esse médico intensivista tem que ir. As enfermeiras assistenciais, né, que são responsáveis pelo atendimento de enfermagem, pela necessidade de reanimação no local, né, e dar transporte. Auxiliares e técnicos de enfermagem. São a atuação na supervisão imediata do profissional enfermeiro, ou seja, o técnico vai estar lá atuando, vai estar encaminhando, vai estar buscando o paciente, vai estar realizando acesso, vai estar fazendo medicação, vai estar monitorizando. Então, tudo isso é o técnico que vai estar realizando. Em situação de atendimento às emergências, né, em locais de difícil acesso, deverá ter uma pactuação complementar dos outros profissionais, ou seja, se é um local de difícil acesso, se é um incêndio, se é um local caiu, um carro dentro de um rio, então precisa de outros setores, precisa do bombeiro, policiais militares, policiais rodoviários, entre outros. Então, dependendo do atendimento, dependendo
do acidente, tem que chamar bombeiro, polícia militar, polícia rodoviária. Às vezes é um animal que machucou um paciente, tem que retirar esse animal. Então tem que chamar os bombeiros. Se é um acidente, estava bêbado, estava embriagado, é um acidente de trânsito, mesmo assim tem que chamar polícia rodoviária. O profissional tem que ter, por exemplo, quem é médico vai ter que ter nível superior, né? CRM, atuação na ambulância, né? Ter treinamento, especialização. Tem quem trabalha no SAMU, gente, como médico, por exemplo, tem que ter equilíbrio emocional, autocontrole, disposição para cumprir as ações, capacidade física e mental para realizar atividade, iniciativa, facilidade de comunicação, trabalhar em unidades móveis, capacidade de trabalhar em equipe. Então, tudo isso tem que ter o profissional, né? Ele não pode ter só ir lá e não ter um autocontrole, um bom psicológico, não saber trabalhar em equipe. Então, fica difícil. Então, o médico vai regular esse paciente, classificar, atender, acompanhar e verificar como que ele vai ser feito com ele. Já o enfermeiro, né, tem que ter o Corém, né? Tem que ter o curso de atendimento pré-hospitalar, a especialização. E ele vai estar disposto a cumprir todas as atividades, né? E ter a mesma coisa. O autocontrole mental, capacidade física, iniciativa, ter uma comunicação boa, capacidade de trabalhar em equipe. Então, tudo isso tem que ter um enfermeiro. Técnico de enfermagem, né, gente? Que são vocês. Tem que ter o ensino médio completo, o curso de técnico de enfermagem, ter o conselho registrado, né? Ter um nível técnico e ser habilitado para atendimento de pré-hospitalar, né? Ter um curso, ter uma especialização, ser maior de 18 anos, né? Ter disponibilidade, ter equilíbrio emocional, autocontrole, disposição para cumprir as ações. Então, para você trabalhar nessa parte do SAMU, tem que ter controle emocional, porque você vê de tudo. Tem que ter autocontrole, tem que saber se controlar, tem que trabalhar em equipe, não tem que ser uma pessoa esquentada, estressada, tem que ser uma pessoa ágil para poder estar realizando os movimentos, para poder estar fazendo os procedimentos, não pode ser alguém que tenha dificuldade, que seja lento, que tenha medo de algo. Então, né, vai assistir o enfermeiro no planejamento, né, o técnico vai estar com o enfermeiro, vai estar sobre a orientação dele, né, vai prestar cuidados com o paciente em estado grave, vai participar de treinamentos e tá sempre melhorando, né, na urgência e emergência e fazer manobras de extração do manual da vítima, ou seja, o técnico vai estar ajudando a encaminhar aquele paciente, remover aquele paciente de um local para o outro. Tem que ter um telefonista, né? O telefonista é aquele que atende o telefone quando você liga. É aquele que deve anotar as coisas básicas, como localização, identificação, o que aconteceu sobre o acidente, quantas vítimas são, o que esse paciente... Será que ele está lúcido? Será que ele está conseguindo falar o que ele tem? Então, o telefonista tem que anotar o maior número de informações possíveis. Então, o telefonista, né, vai atender todas as solicitações, passar as informações e colher dados. Rádio operador, vai ter alguém que vai ficar só na rádio, operando o sistema, né? Vai estar conectando uma ligação na outra, podendo estar passando as ligações para o médico, explicando. Então, tem que ter alguém para cuidar dessa ligação. Tem que ter maior de 18 anos, né? Mas, gente, para qualquer atividade dessas. E ele vai exercer o controle, né? Da frota, das ligações, como que deve ser feita. Condutor de veículo, né? Ou seja, o condutor da ambulância, né? Tem que ter um nível básico. Ser maior de 21 anos de idade, né? Ter autocontrole, equilíbrio emocional. Como vocês podem estar vendo, né? Todas as funções que tem no serviço de urgência e emergência do SAMU tem que ter controle emocional. Então, tem aqueles condutores aéreos, né? Aquático, que não tem só o SAMU, né? Mas tem SAMU também aéreos, que vai fazer uma viagem, né? Tem que ter o curso lá.
Então, tem que ter o curso para poder estar dirigindo um barco. Os responsáveis pela segurança, né? Outros responsáveis que tem do SAMU, que pode pedir ajuda. Bombeiro, você pode estar pedindo ajuda do bombeiro. E também do serviço de polícia rodoviária. Então, em relação a isso, gente, do SAMU, o que é que eu quero que vocês entendam, né? Serviço móvel, né, de atendimento ao SAMU, quem faz parte dele, né? O médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Lá vai ter um telefonista, vai ter o rádio, quem trabalha no rádio, né? Quem conecta os rádios, quem mexe com esse serviço. Então, vai ter todos esses, todos têm que ter formação, né? Tem que ter uma formação, todos têm que ter autocontrole, não pode ser uma pessoa que não tem autocontrole. Tem que ser ágil, eficaz, né? Tá com agilidade, transmitindo um trabalho com agilidade. Então, tudo isso dando o seu melhor, né? Então, tem a diferença, né? A gente vai poder estar vendo amanhã, conhecendo a ambulância, vendo como é dentro da ambulância, o que tem dentro da ambulância. Quem já andou numa ambulância sabe, quem não andou vai saber como vai conhecer, né? Vai ver como que é a ambulância por dentro. Vamos entender a diferença de quando que tem que ter um médico, quando não tem que ter um médico, quem anda, por que não pode levar a família toda na ambulância, né? Porque tem gente que tem um acidente, quer levar o pai, a mãe, o filho, todo mundo. Então vocês vão estar conhecendo melhor e entendendo quem anda, onde que senta, tudo isso. Então, hoje a gente pode ter visto, né? Viu sobre o afogamento, né? Sobre o choque elétrico e sobre o SAMU, né? Então, quando perguntar lá, né? Quem são os profissionais que fazem parte do atendimento pré-hospitalar? O médico, o técnico, o enfermeiro, o condutor da ambulância, telefonista. Então, quem cuida da parte dos rádios. Então, tudo isso tem que saber e tá fixado e não esquecer, né, dessas partes desses trabalhos. Samuzinho aí. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação ao afogamento, ao choque elétrico, à ambulância? Gente, não esqueça, amanhã todo mundo, né? 6h30 lá, não esqueçam de ir, levar o jaleco, roupa branca, é todos, não é só os grupos do laboratório, é todo mundo que tem que ir. Aí lá a gente vai dividir os grupos para poder estar entrando, que nós vamos ter aula dentro da ambulância. Gente, é lá no CTA, que tá, Jéssica? É lá no CTA aqui mesmo. A aula vai ser lá atrás no pátio. Vai a ambulância da clínica do rim para lá. É a mesma da 01. É igual a ambulância do SAMU. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Anotem tudo e fixem quem faz parte do SAMU, tá? Não esqueçam isso.